Bem, então nosso sistema é esse aqui. Eu vou começar usando alguns exemplos que a gente já viu. Vou tornar os cálculos um pouquinho mais simples, só para a gente aumentar a velocidade aqui com que faz esse sistema. Então N, 1 mol de gás ideal, temperatura 298 Kelvin, pressão de 1 atm e volume 24,4 litros. Esse aqui é o estado 1, e o sistema vai se modificar para o estado 2, havendo uma expansão. O N continua 1 mol de gás ideal, temperatura continua 298 Kelvin, a pressão agora 0,5 atm e o volume 48,8 litros. Então isso aqui, N2, T2, 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 1, 1, 1 e 1. Então esse é o sisteminha que a gente analisou zilhões de vezes. Essa expansão aqui, ela pode ocorrer em termos genéricos de duas maneiras. Quem lembra quais são essas duas maneiras, que são radicalmente diferentes, de expansão desse sistema? Uma maneira a gente chama, uma maneira que ocorre através de infinitos estados intermediários, todos no equilíbrio. Qual é a palavra que define isso? Exatamente um modo reversível. Essa expansão pode ser reversível, ou essa expansão pode ser irreversível. Então são esses dois grupos que a gente pode dividir com relação ao modo, ao caminho da transformação que está esquematizado aí no quadro. Uma através de infinitos estados intermediários, a outra não. Qual das duas é a real? Todas as transformações reais são irreversíveis, tá certo? A transformação reversível é uma idealização. A gente já chegou a fazer esses cálculos aqui, e se a gente considera que a mudança foi reversível, o calor, a gente representa assim, o calor reversível vai ser N, R, T, Ln de volume final sobre volume inicial. Isso se a transformação foi reversível. Se for irreversível, o cálculo do calor irreversível vai ser igual a pressão externa, ou seja, a pressão presente no ambiente durante o movimento do êmbolo, então é a pressão externa vezes o ΔV. Então nesse caso vai ser 0,5, que foi a pressão que permitiu o movimento. Se o caminho foi irreversível, essa pressão passou em uma etapa, a gente vai supor isso, em uma etapa de 1 atm para meio atm. Então o cálculo do calor é isso aqui, meio vezes o ΔV, 24,4 litros, vezes... isso aqui, já coloquei o ΔV aqui. Para isso aqui sair em joule, a gente multiplica 12,2, que é a multiplicação disso, vezes 101,39. Isso aqui dá 1.237 joules. Se a transformação foi reversível, isso aqui fica 1 vezes 8,314 vezes 298 vezes logaritmo dependendo de 2. Isso aqui dá, se não me engano, 1.717 joules. Bom, o que eu vou escrever aí é uma cálculo que a gente já tinha feito. Mostra que o calor depende do caminho, não é uma função, não é uma propriedade de estado. Ok, gente. Agora é o seguinte. Será que vocês seriam capazes de me responder a seguinte pergunta? Eu vou inventar aqui um caminho que é relativamente diferente. É só um parêntese que eu gostaria de fazer. Se eu fizesse essa expansão do gás da seguinte maneira, vou representar aqui 0,5, representando a pressão de 1 atm, e aqui apenas 0,5, representando a pressão final. Uma maneira de fazer, de modo reversível, é tirando devagarzinho, como se isso aqui fossem grãozinhos de areia, até chegar em meio atm. Seria o modo reversível. O modo que eu calculei aqui foi como se eu tivesse tirado de uma vez 0,5 e a pressão passou de 1 para 0,5 em uma etapa. O calor vai ser aquele. Agora presta atenção. Se eu fizesse essa expansão agora de um jeito completamente estranho, eu pegasse os dois pesos e tirasse. E quando o volume chegasse em 48,8, eu colocasse meio atm. Ou seja, eu em vez de diminuir de uma vez de 1 para meio, eu diminui de 1 para 0, deixei o volume chegar até 48,8 e aí coloquei a pressão de meio atm. Qual vocês acham que deveria ser o calor trocado entre ambiente e sistema nesse caso? Primeira pergunta, esse modo de expandir tirando 1 atm, deixando 0, quando chegar em 48,8, que é esse volume, eu coloco meio, isso está mais para o reversível ou mais para o irreversível? O modo de transformação. O que vocês acham? A definição de irreversibilidade significa o sistema nunca saiu do equilíbrio. Vocês acham que quando eu tiro de uma vez 1 atm, deixo o sistema expandir contra o vácuo até chegar em 48,8, e aí sim eu coloco meio atm, durante essa expansão, vocês consideram que esse sistema estava no equilíbrio ou fora do equilíbrio?
completamente fora do equilíbrio. Na verdade, fazer a expansão contra o vácuo é a maneira mais irreversível que você tem para aumentar o volume daqui para cá. O mais reversível seria diminuir aos pouquinhos. Esse exemplo que eu dei aqui é um jeito de fazer irreversível, tirando de 1 para meio. E tirando os dois, deixando o sistema expandir contra o vácuo e colocando meio, é o jeito mais irreversível de fazer. Nesse caso, qual seria o calor trocado entre ambiente e sistema? Na expansão contra o vácuo, qual seria o calor que o sistema trocaria com o ambiente? Nesse caso, do sistema do modo reversível, trocou 1717 joules. Entrou ou saiu do sistema? Entrou ou saiu do sistema? Quem acha que saiu? Quem acha que entrou? Então, nessa expansão aqui, eu fiz os cálculos do calor, cheguei em mais 1717 joules. O trabalho é negativo e o calor é positivo. Isso significa que calor entrou ou saiu do sistema? O fluxo de calor foi para o interior do sistema ou do sistema para o ambiente? Quando o valor é positivo, qual é a convenção que a gente usa? Entrou. Positivo, entrou no sistema. Então, nesse caso, entraram 1717 joules. Nesse caso, entraram 1237 joules. E se a expansão for contra o vácuo? Quanto de calor entra ou sai, ou o que acontece? Como é que vocês calculariam isso? É irreversível? É irreversível. Qual é a fórmula do cálculo do trabalho irreversível? Do calor, né? Portanto, por via de tabela, é isso aqui. Pressão externa. Qual foi a pressão externa durante o movimento? Zero. Porque expandiu contra o vácuo. Você coloca zero aqui, qual vai ser a quantidade de calor? Zero. Então, se o sistema se expande contra o vácuo, mesmo que ele termine aqui, porque quando o volume chegou em 48, eu rapidinho fui, coloquei meio ATM. Mesmo ele terminando aqui, durante o movimento, a pressão externa era zero. Então, o calor trocado, o trabalho foi zero, e o calor trocado entre ambiente e sistema, nesse tipo de expansão, também foi zero. Tá bom? Então, esse tipo de expansão contra o vácuo envolve zero de troca de calor. E é a maneira mais irreversível de um processo de expansão acontecer. Ok. Então, tudo isso aqui, pessoal, a gente já tinha, inclusive, feito esses cálculos na aula passada. Agora, eu quero apresentar para vocês aqui uma função, na verdade, uma propriedade do sistema, que tem uma relação numérica, e eu diria até que mais que numérica, depois a gente vai discutir isso, com o calor reversível que um sistema troca com o ambiente. O calor reversível, apesar de ser um calor especial, ele não é uma propriedade do sistema. Você consegue desenhar caminhos diferentes para o mesmo estado inicial, mesmo estado final, caminhos reversíveis e que vão resultar em calores reversíveis diferentes. Então, o calor, nesse caso, o calor reversível, não é uma propriedade do sistema. Mas, se você pega o calor reversível e divide pela temperatura na qual o processo aconteceu, o resultado, pessoal, vai ser uma propriedade do sistema. Vai ser uma quantidade que depende, a sua variação depende apenas do estado inicial e final. Essa quantidade, ou a variação dessa quantidade, a gente chama de ds. E esse símbolo é a função entropia. Então isso aqui é uma definição, por enquanto eu vou dar isso como definição para vocês, e na aula que vem ou na outra a gente vai ver meio que uma justificativa dessa definição, que não vem pela termodinâmica clássica, vem pela termodinâmica estatística. É uma justificativa interessante. Isso a gente vai ver daqui uma ou duas aulas. No momento, encarem isso aqui como de fato é uma definição. Então existe uma relação matemática entre a variação de uma propriedade do sistema, que é a entropia, com a quantidade de calor que o sistema trocou com o ambiente, se essa transformação, ou se essa quantidade, foi trocada durante uma transformação reversível. Então só existe equivalência entre entropia ou variação de entropia e calor, se o calor for reversível. Divide pela temperatura, você vai ter a variação da entropia. A gente pode colocar assim, ou a gente pode colocar como variações maiores, a variação de entropia vai ser igual ao calor reversível sobre a temperatura. Tá bom? Essa é uma definição de entropia. Então, por favor, quem tem calculadora, calcula qual é a variação de entropia desse sistema que se expande daqui para cá. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Quem tem calculadora, por favor? A pergunta é, esse sistema mudou daqui para cá. A pressão caiu para meio ATM, o volume aumentou para 48,8 litros. A temperatura é constante. Qual é a variação de entropia associada a essa transformação? O que aconteceu com a entropia desse sistema quando ele se expandiu? Essa é a relação? Dá quanto? Delta S do sistema igual a 7,1, 7,2, 7,6. Qual é a unidade? Vocês conseguem ver qual é a unidade? Falta uma coisa. Exatamente. Unidade Joule por Kelvin. Está aqui. Essa é a variação do sistema. Como é que você calculou? Calor reversível dividido pela temperatura. Tá bom? Pergunta, pessoal. Agora, presta atenção nisso, gente. Agora eu vou assumir que o sistema se expandiu daquele outro jeito que eu falei para vocês. Contra o vácuo. Ou seja, do jeito mais irreversível possível. Foi contra o vácuo. Qual seria a variação de entropia nesse caso? Pode. Tanto tempo que eu não falei isso, né? Pode responder. Pode responder. O que é zero quando o sistema se expande contra o vácuo? É zero o calor trocado e o trabalho. Então, quando o sistema se expande contra o vácuo, o calor é zero. E é um calor
reversível, na verdade essa expansão contra o vácuo é o caminho mais irreversível que existe para esse exemplo. Qual é a variação de entropia então? Eu vou pegar zero e vou dividir por T? Por que eu não posso fazer isso? Porque a gente define a variação de entropia como calor reversível dividido pela temperatura. E só o calor reversível dividido pela temperatura é que dá a variação de entropia. Se o sistema se modificou de um modo irreversível, na verdade da maneira mais irreversível possível, e deu zero calor, como é que eu calculo a variação de entropia do sistema nesse caso? Aí é que está o pulo do gato. Entropia é uma propriedade do sistema. O que significa isso? Significa que entropia e a variação da entropia depende apenas do estado inicial e do estado final. Não interessa o caminho que o sistema fez para ir do estado 1 para o estado 2. Se o estado inicial e o estado final estão determinados, independentemente do caminho, a variação de entropia vai ser a mesma. Então eu pergunto de novo para vocês. Se o sistema se expandir contra o vácuo aqui, sai daqui, chega até aqui, mas contra o vácuo, ou seja, do modo mais irreversível possível, qual vai ser a variação de entropia do sistema? Quanto? 5,76. Porque a variação de entropia não depende do caminho, depende apenas do estado inicial e final. Então, pessoal, seria impossível para a gente calcular variações de entropia a partir de calores se a gente precisasse do calor irreversível, porque não pode usar o calor irreversível. Se a entropia não fosse uma função dos estados inicial e final apenas, ou seja, se a entropia não fosse uma propriedade do sistema, a gente não tinha como calcular. A gente pode calcular qualquer variação de entropia associada a um determinado processo se, isso parece simples, mas muitas vezes não é, a gente conseguir imaginar um caminho reversível que o sistema utilize para ir do estado 1 para o estado 2. Se você conseguir imaginar qual seria esse caminho, você pode prever o calor, que seria o calor reversível, e determinar a variação de entropia. Tá certo? Mesmo que o sistema não se transforme de uma maneira reversível, porque isso é impossível. Não existem processos reais reversíveis. Mas se a gente conseguir imaginar um caminho reversível que levasse o sistema do estado 1 para o estado 2, pode calcular esse calor e pode usar para o cálculo da entropia, que vai dar certo. Tudo bem? Então lembra sempre disso. Para calcular a variação de entropia, a gente precisa do calor reversível. E a variação de entropia depende apenas do estado inicial e final. Não depende do caminho da transformação. Ok. Muito importante isso, gente. E eu gostaria de destacar uma coisinha que vai ser importante daqui a pouco. A gente tem várias definições de processos reversíveis. Né? O que é a reversibilidade termodinâmica? A gente pode falar que é uma mudança que não tira o sistema do equilíbrio de tão pequenininha. Ou então a gente pode usar uma outra definição de processo reversível, que é assim, um calor, nesse caso, um calor reversível, ou melhor, um calor pode ser considerado reversível se a quantidade dele em relação ao resto, é uma definição meio estranha, mas assim, ela for muito pequenininha. Então, normalmente, os calores reversíveis, a gente pode considerar como calores que envolvem quantidade de energia diminutas, ridiculamente diminutas, mas presta atenção, em comparação com o lugar para onde esse calor está indo ou de onde ele está vindo. Tá certo? Então, se esse calor for muito pequenininho com relação ao que você está analisando, você pode considerar isso como um calor reversível. Tudo bem? Vocês vão ver por que essa definição é importante. Agora, pessoal, vamos tornar esse exemplo aqui um pouquinho diferente no seguinte aspecto. Pessoal, antes de eu completar esse exemplo, uma coisa muito importante. A gente vai discutir ainda uma ou duas aulas essa história de entropia. Eu já vou adiantando para vocês que a entropia ela é a base da segunda lei da termodinâmica. E eu considero, na verdade, a grande lei da termodinâmica é a segunda lei. E o grande conceito de termodinâmica é esse conceito de entropia. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte. Segunda lei. A entropia sempre cresce em sistemas isolados. Essa é uma das maneiras que a gente tem de formular a segunda lei da termodinâmica. Isso significa que um sistema isolado vai chegar no equilíbrio quando... Quem completa essa frase pode responder. Um sistema isolado vai chegar no equilíbrio quando a entropia chegar no valor máximo. Quando o sistema isolado encontrar um estado que tenha o valor máximo de entropia para esse sistema isolado, ali está o equilíbrio. Então lembra, qual é o parâmetro que a gente julga para dizer se um sistema isolado se modifica ou está no equilíbrio? É a entropia. Quando a entropia for máxima, o sistema isolado parou de mudar. Qual é o parâmetro que a gente usa para julgar se um sistema fechado ou aberto está no equilíbrio a pressão e temperatura constante? Energia livre de Gibbs. Quando a energia livre de Gibbs de um sistema fechado ou aberto a pressão e temperatura constante for mínima, o sistema parou de se modificar. Tá certo?
Então, a gente poderia dizer que o que a energia livre de Gibbs é para o sistema fechado, aberto, blá, 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 a entropia é para um sistema isolado. Só que aqui a entropia tem que ser máxima para o sistema isolado chegar no equilíbrio. E no outro caso, a energia livre de Gibbs tem que ser mínima para o sistema aberto, fechado, blá, 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 chegar no equilíbrio. E vocês vão ver como energia livre de Gibbs e entropia tem tudo a ver. Tá? Então, beleza? Vamos continuar aqui. Eu vou completar, eu estou agora explicitando o sistema e estou explicitando o ambiente. Mas esse ambiente aqui, pessoal, é simplesmente o resto do universo. Então, o sistema e ambiente vai ser o universo. Tá bom? Então, por maior que seja o sistema, o resto é o ambiente. E, evidentemente, se a gente considera o universo infinito, você tira uma parte do infinito, que é o sistema, o que sobra ainda é infinito. Tá certo? Ou pelo menos absurdamente grande, completamente gigantesco de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Apesar de a gente ter que imaginar que o universo é um sistema, se o universo é tudo, o universo, se você tivesse que classificar o universo como fechado, aberto ou isolado, você diria que o universo é um sistema isolado, mas não por uma conclusão normal. É simplesmente porque o universo é tudo. Se ele é tudo, ele não tem para onde trocar nada. Então ele é, por deficiência da nossa imaginação, um sistema isolado. O que significa dizer que o universo é um sistema isolado? Do que a gente falou aqui. Significa muito, mas do que a gente falou aqui. Se o universo é um sistema isolado, o universo só vai chegar no equilíbrio quando a entropia dele for máxima. Como, graças a Deus, ele ainda não chegou no equilíbrio, todo processo real que acontece tem que obedecer a uma lei. Que lei é essa? Que a entropia do universo aumente. Ou seja, cada microfenômeno obedece à seguinte lei. Esse fenômeno acontecendo, ele faz a entropia do universo aumentar. Tá certo? Porque o universo é considerado um sistema isolado e a entropia sempre cresce em sistemas isolados. Ok? Então, vamos aqui fazer... Bom, pode dizer que, nesse caso, a gente vai considerar as reações não reversíveis? Então vamos considerar aqui um exemplo. Vamos, que aí eu acho que vai responder a sua pergunta. Bom, mas já respondendo antes. Todo fenômeno real é irreversível. Certo? Todo fenômeno real. Então quando a gente diz que a entropia do universo sempre cresce, é porque todos os fenômenos reais são os fenômenos que estão acontecendo, já que eles são reais, eles fazem a entropia do sistema isolado, universo, aumentar. Tá bom? Vamos ver aqui uma coisinha. Presta atenção, gente, ó. Presta atenção numa coisa. Eu gostaria que a gente completasse esse exemplo da seguinte maneira. Eu queria que vocês calculassem, agora a partir de dois pontos de vista. Do ponto de vista do sistema, mas também do ponto de vista do ambiente. Então esse tipo de transformação aqui envolve a expansão do sistema, envolve a entrada de uma certa quantidade de calor, dependendo de como o sistema se expandiu. Vamos supor que o sistema tenha se expandido, agora vamos falar de uma maneira teórica, de modo reversível. O calor trocado foi um calor reversível e foi 1717 joules. Esse calor a gente usa para calcular o ΔS do sistema. Se eu perguntasse para vocês qual seria o ΔS do ambiente, o ΔS do ambiente, apesar disso ser uma coisa estranha, a gente pode calcular, lembrando que esse calor reversível, positivo, que entrou no sistema durante a expansão reversível, é um calor que veio do ambiente. Então se eu escrevo assim, calor reversível do sistema é igual a 1717, eu posso escrever assim, calor reversível do ambiente igual a menos 1717 joules. E posso usar esse valor para calcular a variação de entropia do ambiente. ΔS do ambiente vai ser a mesma coisa, com o sinal trocado, menos 5,76 joules por Kelvin. Perfeito. Se eu agora fizesse a seguinte soma, ΔS do universo é igual ΔS do ambiente mais ΔS do sistema, assumindo que o sistema se expandiu de modo reversível, vai ser menos 5,76 mais 5,76 igual 0 joule por Kelvin. Quando um processo reversível ocorre, o que acontece com a variação de entropia do universo? É zero. Tá bom? O que acontece quando um processo reversível acontece? A variação de entropia é zero. Processos reversíveis acontecem? São reais? Não, não são reais. Processos reversíveis são idealizados. Nenhum processo real é reversível. Agora vamos pensar, vocês entenderam isso? E principalmente vocês entenderam isso aqui, né? Variação da entropia do universo vai ser simplesmente a soma das variações de entropia do ambiente e do universo. Tudo bem? Aqui? Entenderam isso? Isso? Zero. Então um sistema que se modifica de modo reversível, ele até pode aumentar de entropia. Esse exemplo aumentou, diminuiu a entropia do ambiente. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos usar uma situação real. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no sistema se expandindo
de modo radicalmente irreversível. Aquela expansão contra o vácuo. Aquela expansão contra o vácuo. Vamos imaginar agora um caminho que não é mais reversível. É um caminho real e o mais irreversível possível. Tudo bem? Ou melhor, não, senão não vou conseguir dar o exemplo. Vamos usar o outro, que não é tão irreversível. Esse que passa de 1 para meio. De 1 para meio. Vamos considerar isso. Agora vamos pensar na expansão. Alguém anotou o valor do calor trocado irreversível em uma etapa? Alguém anotou aquele valor de calor trocado entre ambiente e sistema quando eu diminuo de meio, de 1 para meio, em uma etapa só, sem ser contra o vácuo? Quanto? 1236? Então tá certo. Nesse caso aqui, calor irreversível do sistema foi quanto? 1236 joules. 1237. Ok. Qual é a variação de entropia do sistema nesse caso? A mesma. Eu uso esse valor de calor aqui para calcular a variação de entropia do sistema? Não, porque a variação de entropia do sistema é uma propriedade do sistema e eu uso o próprio calor reversível. Então, quando o sistema se modifica de modo irreversível em uma etapa, o calor trocado não é usado para o cálculo de variação de entropia, porque é um calor irreversível. Tá certo? Mas eu sou capaz ainda de dizer qual é a variação de entropia do sistema? Sou, lógico, porque eu já tinha calculado. É essa aqui. Continua sendo mais 5,76, porque não depende do caminho. Tudo bem? Agora, pessoal, esse é o ponto importante. Qual é a variação de entropia do ambiente? É isso que é importante ser destacado, pessoal. Aqui a gente vai usar outra definição de reversibilidade. Qualquer calor trocado entre ambiente e sistema, presta atenção nisso, qualquer calor trocado entre ambiente e sistema, para o ambiente é uma quantidade ridiculamente pequena. Então, para o ambiente, qualquer calor que ele troque com o sistema é uma quantidade desprezível. E isso cai na nossa definição de reversibilidade no aspecto de quantidade diminuta. Então, para o ambiente, pessoal, eu uso sim calores irreversíveis de troca, porque para o ambiente essa quantidade é desprezível. Então, quando o sistema se modifica de modo irreversível, a variação de entropia do sistema permanece a mesma, como se ele tivesse se modificado de modo reversível. Mas o que vai mudar é essa quantidade de variação de entropia do ambiente. Nesse caso, eu uso sim o calor irreversível para calcular a variação de entropia do ambiente. E dá quanto? Alguém que tem a calculadora, por favor? 1237 dividido por 298. Delta S do universo vai ser... Fala novamente? 4,15. Não? Tem uma coisa que vocês esqueceram? Menos, porque o calor é mais 1237 do aspecto do sistema. Então vai ser menos 1237 no aspecto do ambiente. Deu menos 4,15. O do sistema, quanto é que foi? Continua o mesmo, mais 5,76. Isso aqui dá? 1,6 joule por Kelvin. Está aqui. Então, um sistema se modificando de modo irreversível, esse aqui foi o caminho irreversível, fez com que a variação de entropia do universo fosse maior do que zero. Se o sistema tivesse se modificado de modo reversível, a variação de entropia do universo seria zero. Mas, se ele se transformar de modo irreversível, a variação de entropia do universo aumenta. Então, presta atenção. Variação de entropia é uma propriedade para o sistema, mas não é uma propriedade do ambiente nem do universo. A entropia do ambiente e, consequentemente, do universo depende do caminho da transformação que o sistema sofreu. Se o sistema se transforma de modo reversível, a variação de entropia do universo é zero. Se o sistema se transforma de modo irreversível, a variação de entropia do universo é maior do que zero. Como toda transformação real é irreversível, a variação de entropia do universo é sempre positiva, ou seja, a entropia do universo sempre aumenta em todos os processos reais até que chegue no equilíbrio. Tá certo? Quem tinha me chamado? O ambiente é o universo menos o sistema. Se você destaca do universo o sistema, que é o seu objeto de estudo, o que sobra é o ambiente. Então o universo é o sistema mais o ambiente. Certo? Então, entropia, pessoal, é propriedade do sistema. Mas quando a gente faz essa abordagem de como é o que acontece com a variação de entropia do ambiente e, consequentemente, do universo, a gente chega à conclusão que a entropia não é propriedade do universo, não é propriedade do ambiente, ela depende do caminho de transformação do sistema. E por que a gente chega a essa conclusão? A base disso é que todo o calor trocado entre ambiente e sistema, para o ambiente, pode ser considerado calor reversível. Então você pode dividir pela temperatura que você vai ter a variação de entropia do ambiente. Tá bom? E agora, qual seria a variação de entropia do universo se o sistema se expandisse contra o vácuo? Agora eu não estou pensando nesse fenômeno irreversível em uma etapa. É irreversível? É. Agora vamos pensar no mais irreversível ainda. Expansão contra o vácuo. E aí?
Como é que, se o sistema se expandisse contra o vácuo, qual seria a variação de entropia do sistema? Mesmo estado inicial, mesmo estado final do sistema. Mas a expansão foi contra o vácuo, ou seja, o modo mais irreversível possível. Eu estou perguntando qual o ΔS do sistema, se o caminho foi esse tão irreversível assim. Entropia é uma propriedade do sistema? É. Depende do caminho? Não. Se o mesmo estado inicial, estado final, se é esse o estado inicial, se é esse o final, e se a gente já determinou que a variação de entropia do sistema é 5,76, tanto faz expandir contra o vácuo, não tanto faz eu apertar e depois soltar, se é aqui primeiro, depois não interessa o esquenta, depois desvia, se esse é o inicial e esse é o final, o ΔS do sistema vai ser sempre 5,76. Só que nesse caso, que eu estou analisando, o sistema se expandiu contra o vácuo, o calor que entrou no sistema foi quanto? Zero. Esse, não existiu calor. Então qual a variação de entropia do ambiente? É zero, porque é zero sobre a temperatura. Então se o sistema se expandir da maneira mais irreversível possível, contra o vácuo, a variação de entropia do sistema continua 5,76. Mas a do ambiente cai para quanto? A do ambiente vai para quanto, melhor dizendo? A do ambiente? A do ambiente vai para quanto? Zero. Do modo mais irreversível possível, a entropia do ambiente não cai nada, ela fica zero. Consequentemente, o aumento da entropia do universo passa a ser 5,76 máximo. Isso significa, e é uma regra válida, é uma maneira que a gente tem de pensar sobre processos reais e irreversibilidade, quanto mais distante do equilíbrio um sistema se transforma, quanto mais radical é a transformação, quanto mais você instabiliza um sistema e ele se transforma por causa disso, maior é o aumento da entropia do universo. Então a irreversibilidade, e o grau de irreversibilidade, o quão distante do equilíbrio um sistema se transforma, mostra o quanto de entropia o universo vai aumentar. Existe uma relação direta entre essas duas ideias, de irreversibilidade e aumento de entropia do universo. A entropia que você opera do sistema, ele ignora as etapas do processo, não é a etapa inicial e a etapa final. Por exemplo, de quanto de entropia o universo ganhou por causa da reação do sistema. O sistema, né? Isso. O sistema. Mas, assim, por exemplo, essa situação inicial, depois uma ATM de pressão, essa pressão, depois no meio ATM de pressão, estado inicial e estado final. Não existe variação, não existe um momento de entropia, se fizer isso aqui, isso aqui, ficar subindo, levantando, ganhando, até terminar aquela situação. Para o sistema, não. Tem muito mais coisas. O ambiente, com certeza, se modificou de uma maneira completamente radical, se você faz essas outras coisas. Mas para o sistema, não. Porque a entropia tem essa característica de ser uma grandeza do mesmo jeito que volume, pressão, temperatura ou qualquer outra propriedade do sistema. Ela só depende do estado inicial e final. Não depende do caminho. Mas assim, você tenta falar de uma outra maneira assim. Por que você vê assim tão... Para todos. De fato, enquanto a gente não conseguir dar uma explicação um pouquinho mais intuitiva de entropia, vai continuar uma simples definição, calor reversível sobre temperatura. Agora, o que eu tenho certeza que vai acontecer é uma surpresa impressionante quando a gente partir dessa definição absolutamente árida de entropia e chegar numa coisa que é uma das coisas mais lógicas do ponto de vista intuitivo que a termodinâmica pode falar, que é a termodinâmica estatística. E isso meio que até justifica a própria definição de entropia. Então, enquanto a gente não discutir essa definição, essa explicação intuitiva, estatística de entropia, a definição vai continuar árida, né? Mas isso não tem a ver com a sua talvez não tenha a ver com o seu incômodo de achar que mexendo para lá e para cá, simplesmente chegando no estado inicial e final, a variação de entropia acaba sendo a mesma. Parece que é como se tivesse vários estados iniciais e finais, isso aqui, você tem. Se baixar o menu, entende? Agora não consigo visualizar. Ah, não. Então é como se eu jogasse alguma coisa para fora. Sim. Se eu levanto, eu faço isso de novo. Entendeu? Vai só somando para mim. Quanto mais coisas eu fizer no sistema. Não, se você estiver pensando em calores, cada vez que você fizer uma coisa vai entrar um calor, sai outro, se você muda, entra um, sai um trabalho diferente, tudo isso é diferente. Mas, se você imaginar a variação de entropia que não está associada a esses calores irreversíveis, mas apenas ao calor reversível por temperatura, isso permanece incrivelmente constante, desde que o estado inicial e final sejam os mesmos. Tá bom? Vamos ver como é que fica essa tua sensação depois que a gente discutir sobre a parte estatística da entropia. Tá bom? Oi? Em processos irreversíveis, a variação de entropia é sempre positiva do universo. Do universo. No caso dos processos serem reversíveis, a variação de entropia do universo é zero. Então permanece constante. A mais irreversível de todas. O quê? Que é em relação? Essa expansão contra o vácuo é como se eu tivesse tirado esses dois pezinhos aqui, tiro, deixo o volume pular de 24,4 para 48,8, e aí quando estiver em 48,8 eu coloco o pezinho de meio ATM, e aí ele para. O calor trocado nesse caso é zero, porque a expansão se deu contra o vácuo. É maior do que zero o universo.
A variação, esse é um ponto interessante. Pessoal, não tem nenhuma restrição de sinal de entropia quando você pensa no sistema ou pensa no ambiente. A única restrição que existe é para a variação de entropia total, a soma ambiente e sistema, ou seja, a entropia do universo. Aí sim existe uma restrição. Toda vez que o sistema se modificar irreversivelmente, a soma dessa entropia de ambiente e sistema tem que ser positivo. Se o sistema mudar reversivelmente, a soma da entropia do universo é igual a zero. O que é impossível porque nenhum sistema muda reversivelmente. E mais impossível ainda é a entropia do universo diminuir. Não tem como. Ok, gente. Então agora, vamos analisar a seguinte situação. Oi? Se você tivesse pegar, por exemplo, qualquer valor de volume, aquela pessoa que você escolheu, por exemplo, ia dar equilíbrio? Não, só ia dar equilíbrio, só dá equilíbrio porque é meio ATM num volume de 48,8. Isso aqui estabelece o equilíbrio. Aí o êmbolo parou. Ele expandiu contra o vácuo, mas como eu coloquei meio ATM, exatamente no momento que ele estava 48,8, ele ficou exatamente ali. Aí eu já tinha escolhido esses valores. Então, a entropia menor do que você escolheu, você tem que dar É uma boa. Eu diria que sim. porque toda a matéria do universo lá, isso é o menos caótico possível. É o menos. É o mais organizado possível. Desde aquele momento até hoje, a entropia só faz crescer. E existe um valor máximo para entropia do universo? Já foi calculado. Eu acho que se a gente, sem saber o volume, eu acho que isso cai na nossa limitação de conseguir um número que reflita. Primeiro decidir se o universo é finito ou não. Né? Porque se for infinito, eu acho que aí não tem como. Mas se você definir um volume para o universo, aí talvez. Isso é tão... Né? Mas agora, calma aí, gente. Deixa eu aproveitar, já que você falou isso. A gente vai continuar falando dessa segunda lei da termodinâmica e tal, em todos os processos. De todas as áreas da ciência, a gente sempre considera essa segunda lei da termodinâmica como completamente infalível, é uma lei. Ninguém explica lei de termodinâmica, ninguém explica lei nenhuma. Ninguém explica por que existe inércia, que é uma lei de Newton. Ninguém explica por que existe essa tendência do universo de aumentar a entropia, apesar do Boltzmann ter chegado perto, que é o que a gente vai ver na outra aula. Mas todo mundo aceita que a entropia sempre cresce. Eu só encontrei um livro que o cara falava assim, olha, tudo bem, sempre cresce, mas se eu pessoalmente tivesse que apostar, eu diria que talvez um dia o pessoal descubra um jeito de não crescer, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, não, realmente é uma coisa muito louca. A explicação deve ser absurdamente complexa para alguém começar a postular e dizer que talvez a entropia possa diminuir. Só que outro dia eu estava pensando, gente, seria o seguinte, que a atividade cerebral, ela é produto de impulsos nervosos que estão aqui nos nossos neurônios, e esses impulsos são resultado de uma, em última análise, quebra de ATP. Então, a gente tem uma capacidade de produção de estímulos nervosos que está limitada por uma capacidade limitada de degradação de ATP. Então, a nossa atividade cerebral, ela gera um aumento de entropia, porque a gente degrada ATP, e isso é um processo irreversível, e isso chega num valor máximo. Nosso cérebro não tem uma capacidade ilimitada de queimar ATP. Esse valor tem limite de quebra de ATP. Então, o valor de produção de entropia do cérebro humano tem limite. Porque é o quanto, em última análise, o quanto a gente degrada de ATP, degrada de combustível e tudo. Só que eu acho que não tem limite para a criatividade humana. E se realmente não tiver limite para a criatividade humana, o cérebro da gente é um lugar onde, de fato, a segunda lei da termodinâmica talvez não seja obedecida. Você fala, caraca, será? Porque a princípio você fala, olha, o cara pode gastar a mesma quantidade de ATP para matar, destruir, humilhar, e a mesma quantidade de ATP para ajudar, criar, inventar, amar. Não é? Então não existe uma limitação para o que a gente faz de criativo, apesar da nossa quantidade de ATP que a gente degrada e, consequentemente, a quantidade de entropia que a gente produz ser limitada. Aí eu falei, cara, será que é isso? Isso é interessante. Pelo menos é bom pensar isso. É agradável pensar isso. Não sei se é um pouco da tal da antropocentrismo, que ainda, né, é um resquício, né? Então, quem sabe? Será que alguém podia olhar para ver quem já especulou sobre essa possibilidade? Outra alternativa é a que aceita a segunda lei da termodinâmica e fala assim, não, se existe um limite para a capacidade humana, o cérebro humano, produzir entropia, existe um limite também para a criatividade humana. Porque a gente tem que obedecer a segunda lei. Mesmo que seja isso, é triste. Mas é interessante estudar. Qual seria o limite da criatividade humana em função da quantidade de ATP degradado? Baseado na segunda lei. Ou seja, dá para pensar muita coisa sobre essa segunda lei da termodinâmica. Mas eu sou favorável aqui, realmente, na nossa cabeça, que a gente não obedece a segunda lei. Isso é meio romântico, né? Porque é meio assim, poxa, o universo evoluiu para criar um ser capaz de salvá-lo da entropia máxima. Pois é, enquanto a gente está vivo, a gente pode produzir tanta informação e tanta ordem que a gente compensa toda... Mas, infelizmente, a realidade mostra o contrário. O ser humano nasceu com, teoricamente, essa capacidade de criar e, no entanto, o que mais faz é destruir.
Infelizmente, o ser humano é uma maneira eficiente da gente aumentar a produção de entropia do universo. A gente esquenta, a gente degrada, a gente destrói. E, no entanto, tem a chance de fazer o contrário. Olha aqui, então para terminar, a gente vai voltar aqui, vamos botar o pé na terra. E vamos terminar só com um pequeno detalhe, uma pequena fórmula aqui que eu quero mostrar para vocês. Da minha criatividade. Não, eu devo ter lido isso. Eu devo ter lido em algum lugar. Porque, na verdade, a gente não cria nada. Ih, cara, mas se eu falo isso, eu acabei com tudo. Você realmente. Agora é triste, só para antes de voltar para a fórmula, é muito triste, né? Esse aspecto do ser humano, porque do mesmo jeito que a gente teve uma coisa tão maravilhosa da natureza, a gente tem adquirido a capacidade de movimento. E, no entanto, o movimento ele fez surgir uma outra coisa tão ruim, que foi a dor, né? Então a dor e o movimento, sem movimento não existe dor. É a capacidade da gente se movimentar que criou a possibilidade da dor, né? Isso é triste, é bom, mas é triste, né, em algumas situações. E aí depois você vê a capacidade da linguagem, a capacidade de falar, a capacidade de transmitir a experiência, isso é uma coisa genial. E, no entanto, gerou a possibilidade da tortura. Só existe tortura porque o ser humano é simbólico. Se não fosse, não existiria tortura. Então, a simbologia que a gente é capaz de dominar, que esse grande presente foi acompanhado da possibilidade de ser torturado, enquanto o movimento foi acompanhado da capacidade ou da possibilidade de sentir dor. Deve existir alguma... Eu entendi o símbolo só a dor, o movimento. O que é símbolo? O símbolo de falar, né? Porque a tortura envolve ou descobrir algo que pode ser falado, ou usar o indivíduo como um símbolo do que pode acontecer com os outros. E isso é simbologia também. Então essas coisas estão relacionadas. E talvez exista, do mesmo jeito que existe uma relação entre dor e tortura, talvez exista uma relação escondida entre movimento e simbolismo. Isso é uma outra coisa para a gente pensar. Não, porque essa capacidade de se retrair, a dor, ela está simplesmente tentando afastar o organismo de um ambiente hostil. Não é isso? Então só existe dor porque o organismo tem essa capacidade de fugir do local onde ele está sendo danificado. Né? Então surge daí. Então tá bom, gente. Para terminar, vamos imaginar agora uma transformação. Deixa eu escrever a fórmula aqui novamente. ΔS do universo. ΔS do ambiente mais ΔS do sistema. Vamos imaginar aqui uma transformação que ocorre a temperatura e pressão constantes. Uma transformação real que ocorre a temperatura e pressão constante. Essa transformação real envolveu uma certa quantidade de calor trocado entre ambiente e sistema. Tá certo? Vamos imaginar essa situação e vamos imaginar como é que a gente pode alterar essa fórmula para alguma coisa que seja mais familiar. Então, primeira coisa, pessoal, eu posso usar esse calor trocado para calcular alguma coisa aqui nessa fórmula. A transformação foi real. Esse calor trocado é um calor para o sistema, é irreversível, mas ele não é irreversível para o ambiente. Então eu posso substituir esse ΔS do ambiente por menos calor trocado sobre temperatura. Tudo bem? Fiz isso. Botei esse sinal menos aqui porque eu estou considerando o calor trocado do ponto de vista positivo do sistema, negativo do ambiente. Então fiz essa troca aqui. Aqui eu não posso usar o calor porque é um calor irreversível, então eu deixei ΔS do sistema aqui. Agora presta atenção, gente. Esse T constante faz com que esse calor trocado tenha equivalência a uma certa variação de propriedade. Qual é? Variação de entalpia. Então, em vez de Q trocado, eu posso colocar ΔH. Não é isso? ΔH. Então, aqui, eu posso colocar, botar assim, tá? Menos ΔH do sistema sobre T mais ΔS do sistema. Eu vou igualar isso aqui a ΔS do universo. Todo mundo acompanhou até agora? Não fiz nada, só simplesmente substituir o ΔS do ambiente pelo menos ΔH do sistema dividido pela temperatura. E eu só faço isso porque para o ambiente qualquer calor trocado é reversível, então tem essa relação matemática. Tá certo? Agora eu vou multiplicar por menos T. Menos T. Menos T. Menos T. Estou multiplicando. Qual é o resultado? Vou escrever aqui. Menos T ΔS do universo é igual a ΔH do sistema menos T ΔS do sistema. Tá certo? Vocês já viram esse pedaço da fórmula? ΔH menos T ΔS, isso é igual ao quê? ΔH menos T ΔS?
Exatamente. E aí a gente conclui que o ΔG do sistema, na verdade, é uma tradução da variação de entropia do universo multiplicada pela temperatura. Então, menos T ΔS do universo é igual a ΔG, que a gente deveria colocar ΔG do universo. Afinal de contas, ele é menos T ΔS do universo. Mas pelo fato de ser ΔH do sistema, ΔS do sistema, a gente coloca ΔG do sistema. Mas cada variação de entropia, cada variação de energia livre de Gibbs de um sistema, traduz, na verdade, a variação de entropia do universo. E quando ΔG é negativo, o que acontece com a variação de entropia do universo? É positiva. É por isso que a gente diz, esse fenômeno é espontâneo, tem ΔG negativo. Isso é um jeito de falar. Esse fenômeno é espontâneo, ele faz a entropia do universo crescer. ΔG negativo significa variação de entropia do universo positiva multiplicado por menos T, dá um valor negativo. Então vocês vejam que o conceito de energia livre de Gibbs está completamente associado ao conceito de entropia. A energia livre de Gibbs é uma sistematização, ou seja, é trazer para o sistema uma coisa que na verdade tem que ser vista do ponto de vista do universo. Tá certo? A variação de energia livre do sistema traduz a variação de entropia do universo. ΔG do sistema é igual a menos T ΔS do universo. Todos os fenômenos espontâneos fazem a entropia do universo aumentar. Okay? Então essa fórmula aqui, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, essa fórmula famosa, tem essa origem. Basicamente, segundo a lei da termodinâmica e essas definições de entropia. Beleza? Gente, eu quero que vocês repitam esse caminho, que eu espero que seja reversível e irreversível na memória de vocês. Vocês lembrem para sempre, a partir de segunda lei da termodinâmica e chegar no ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Eu quero que vocês tentem repetir esse caminho. Tá bom?